Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma sessão nossa de liderança, falando a respeito de competências de liderança, o que um líder deve ser e o que o líder deve fazer. Nós, na última reunião, no nosso último encontro, nós falamos sobre os valores da liderança, né? Então, eu falei um pouquinho sobre os princípios da liderança, quais são os princípios da liderança. Eu vou projetar aqui para vocês de novo, para que fique bem marcado, bem claro o ponto em que nós tratamos sobre esses princípios da liderança, né? Então, os princípios da liderança aqui: autorreflexão, ponderação, autoconfiança verdadeira, humildade genuína. E aí nós falamos sobre autorreflexão, que é a capacidade de identificar e refletir sobre seus próprios valores, né? O que representa para você, o que é mais importante. Então é refletir sobre o que é mais importante para você nessa jornada de líder, tá? A disposição para olhar regularmente, diariamente, para dentro de si mesmo, para dentro do seu esforço, né? E aumentar essa autoconsciência sua. Então a autorreflexão é isso, é autoconsciência, é entender todos os dias o quanto eu preciso melhorar. E se você não se conhece, como é que você vai poder liderar? Essa é a grande pergunta. Não tem como você liderar, não tem como você gerar em outras pessoas inspiração, se você é um líder inspirador ou deseja ser, se você não se conhece, se você não consegue se liderar, como é que você pode liderar os outros? Então nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre a ponderação, né? A capacidade de ver situações e avaliar várias outras perspectivas, vários pontos de vista diferentes antes de obter aí uma compreensão ou uma visão completa, ou ter um veredito final a respeito de algum assunto sem que você olhe todas as coisas que estão em volta. Então é necessário para a liderança, um dos princípios da liderança inspiradora aí e organizacional: ponderação. É preciso saber até onde você vai e sem imputar o julgamento, porque senão você passa a ser aí talvez uma pessoa injusta. Então é colocar isso numa balança, é manter aí um equilíbrio, né? E considerar todas as opiniões, é também observar como as outras pessoas se comportam diante de determinados assuntos. Então, primeiro, autorreflexão, depois ponderação. E a gente vem para a autoconfiança verdadeira, né? Então, é se aceitando como você é, reconhecer seus pontos fortes, mas também seus pontos fracos, é se esforçar para melhorar continuamente, como a gente falou lá na autorreflexão, é ter sempre esse sensor ativado de autoavaliação, né? Então, a autoconfiança verdadeira é nisso, é saber até onde você pode ir e também tentar superar aquilo que você tem limitações. Então, com essa autoconfiança verdadeira, o que você vai fazer? Você sabe exatamente quando sempre haverá pessoas mais talentosas que vocês e quando elas vão ou não superar você, ou seja, sempre vai ter alguém que sabe mais do que você sobre um assunto, mas talvez não tenha alguém que saiba mais que você em outros assuntos. Não tente saber tudo. Então, tem pessoas que têm mais talento que nós, mas a questão é: ser um bom líder não é aquele que sabe fazer tudo, mas é saber liderar aqueles que sabem fazer. Então, há um grande engano de muitos líderes aí de centralizar as coisas nele, achando que eles podem e é eles que têm que fazer tudo, não os outros. Eu tenho que saber fazer tudo. Como é que eu vou ensinar para alguém se eu não sei fazer? Depende muito do estágio, do estado onde você está. Se você for tentar fazer tudo, você vai acabar não conseguindo fazer nada. Então tenha autoconfiança verdadeira. E por último aí a humildade genuína, né? Que aí é o que mantém a sua vida em perspectiva, principalmente quando você tem sucesso na sua carreira. Quando você tem sucesso em uma área, você vai achar que você pode ter sucesso em todas as outras. De fato, você até pode, mas o tempo que você vai gastar para ter sucesso em tudo vai fazer com que você se esqueça das glórias do passado e não tenha sucesso em nada e não faça no presente também aquilo que tem que ser feito. Então nunca se esqueça de quem você é, de onde você veio, de como você chegou até aqui, né? A humildade genuína ajuda você a valorizar cada pessoa que você encontra e aí a tratar essas pessoas com respeito também. Ser humilde não é ser pobre. Ser humilde é ser alguém que reconhece suas forças, suas fraquezas e que também desenvolve os outros para uma realidade
onde você quer levar aquele time, tá? Então, são os 4 princípios, 4 pilares aí da liderança. E a gente falou um pouco sobre isso, vocês tiveram uma atividade e quem não fez vai poder fazer agora, vai ter oportunidade de fazer, tá? Então, sobre esses 4 princípios que eu acabei de falar, você vai ter que fazer isso aí, ó. Descreve como você se envolve atualmente em autorreflexão. Como é que é o seu tempo hoje? Como é que você adota isso hoje? E liste quaisquer atividades que você possa adotar para aprimorar essa experiência nessa área. Ou seja, se você hoje já é uma pessoa que mantém uma autorreflexão, como é que é isso hoje? Então você vai descrever aí, autorreflexão. Hoje eu sou uma pessoa que paro para pensar tantas e tantas vezes, eu uso autorreflexão, ou paro pouco para pensar, para autorrefletir, para refletir sobre os meus comportamentos, sobre como eu estou conduzindo as pessoas. Então coloque isso no papel. Descreva como você atualmente procura manter o equilíbrio e aí lista 3 coisas que você pode fazer para aumentar essa área. Perceba que essa atividade é uma atividade onde você vai olhar para o ponto onde você está hoje e como você pode melhorar. Você vai montar um plano de ação de como você vai melhorar. Você vai descrever aí quais são os passos que você vai dar para melhorar nessa área. Autorreflexão, equilíbrio. Forneça aí uma descrição em uma frase da situação do contexto atual de liderança e liste 3 habilidades e 3 talentos que você traz hoje para o seu cargo atual. Então você vai descrever hoje da sua função atual. Então você vai descrever aí uma frase de uma situação ou contexto de liderança, onde você pode ou você exerce a liderança, e aí 3 habilidades e talentos que você traz. Por exemplo, na gestão de conflitos, eu tenho muitos conflitos aqui na minha gestão de equipe, então traz 3 talentos e habilidades que você utiliza para gerir hoje, no cargo atual que você está, essa situação que você acabou de descrever. E aí numa escala de 1 a 5, onde 1 é o mais baixo e 5 é o mais alto, como você avaliaria a sua autoconfiança? Você é um sujeito ou uma sujeita autoconfiante? Autoconfiança é a capacidade de confiar em si mesmo, confiar nas suas habilidades, confiar em você de verdade, tá? E aí dê um exemplo de como você demonstra a humildade. Bom, são algumas perguntas, alguns questionamentos para poder ativar em você o melhor de você na liderança, ok? Vamos em frente então. Nós falamos também sobre identificar seus valores da liderança, né? E valores é aquilo que rege os nossos comportamentos, é aquilo que é mais importante, se torna mais importante para nós. Então, dentro da liderança, identifica seus valores aí. Aí a gente passou uma listinha de valores aqui para que você pudesse escolher seus valores, tá? Realização, prestação de contas. E aí dentro dessa dinâmica aqui, quem fez essa dinâmica escolheu os seus valores, aqueles valores que mais tem a ver com a personalidade. E aí você, baseado nisso, desses 4 princípios de liderança e valores, você teve um tempo aí para refletir após essa avaliação aqui que você fez, tá? Então vamos lá, identificando seus valores da liderança. Você tem aqui os valores e o que você vai fazer depois? Você vai pegar de 3 a 6 valores mais importantes para você na sua vida e no trabalho. Então você vai escolher os valores por ordem de importância aí que fazem parte do seu conjunto de valores, tá? Aquilo que norteia você, aquilo que é mais importante, aquilo que você não abre mão de forma alguma dentro do seu dia a dia. Realização, prestação de contas, precisão, ambição, desafio, coragem, colaboração, paixão, competência, credibilidade. Então todos esses valores aqui, você vai poder listar aí 6 deles. Você vai olhar para esses aqui, eu sei que tem mais, né, de 6 valores que você possui, mas liste 6 desses valores, e desses 6 valores que você vai listar, você vai segurar eles aí para a próxima atividade, que é baseado nesses 6 valores importantes para a sua vida e para o seu trabalho. Você vai traduzir esses valores fundamentais em frases comportamentais. Por exemplo, vamos lá, o que você valoriza? Eu valorizo o desafio. Então, baseado nisso, você vai criar uma frase assim: se eu valorizo o desafio,
eu não serei, em nenhuma situação eu farei vista grossa, ou eu recuarei, eu enfrentarei o desafio, ou eu farei por onde ter cada vez mais coragem para inventar os desafios. Então, se você tem aqui um valor que é precisão, se eu valorizo a precisão, em nenhuma situação eu farei as coisas de qualquer jeito, eu farei as coisas pela metade, tá? Então essa é a atividade que você vai fazer aí para pontuar os seus valores, para deixar uma declaração, e quando você faz isso, você ativa no seu cérebro a congruência e a coerência, porque aquilo que você pensa, você faz, aquilo que você fala, você faz, aquilo que você pensa, você fala. Então a sua declaração é importante para desenvolver em você quem você realmente nasceu para ser, tá ok? Construção da confiança e dos valores. A confiança é construída desses 3 componentes: capacidade de confiar, percepção de competência e percepção de intenções. Ou seja, a confiança dos seus valores você só vai conseguir construir se você enfatizar bem a capacidade de confiar. Você precisa entender e aprender a confiar em si mesmo e a confiar nos outros. Você precisa perceber as competências que tem, ou seja, não é só eu tenho muita coisa, eu tenho muitas qualidades, mas se você não desenvolve, se você não elenca elas, se elas não estão para você presentes na sua mente hoje, agora, como reconhecidas, não adianta, porque esse pilar vai ficar falho aí. Então você precisa ter a percepção e a competência ativada e aguçada. Você precisa perceber quais são as competências que tem e listá-las, tá? E a percepção de intenções, o que você quer fazer com isso, para onde você quer ir, o que você quer desenvolver através das competências que você tem. Capacidade de confiar é recíproca e mútua, né? Então, para criar confiança, você tem que dar confiança. Então, se você quer ser uma pessoa confiável, você precisa confiar nas pessoas. Você se torna confiável confiando nos outros. Percepção de competência, credibilidade é um fator crítico na confiança. A credibilidade está intimamente ligada ao quão competente você é e percebido por outras pessoas. Ou seja, se você tem credibilidade ou dá credibilidade, mas não lida no nível de competência com as pessoas, você fala, não, eu confio em você, mas você não deixa essa pessoa expressar as competências que tem, as outras pessoas percebem, então elas vão acabar se retraindo na demonstração de seus talentos ou das atividades que você precisa dentro do grupo e da equipe. Então, comportamento sem pensamento pode fazer com que as pessoas competentes sejam percebidas como incompetentes, ou seja, só faz o que eu mando, não permite a pessoa pensar. Só faz o que eu estou mandando e não permite a pessoa expressar quem ela é. Isso vai tornar as pessoas incompetentes. Por quê? Porque só fazer o que manda é melhor você botar um cavalo, é melhor você botar um cachorro, é melhor você botar um animal que você adestra e não um ser humano com capacidade pensante. Então, percepção da competência é perceber em si mesmo e perceber nos outros as capacidades que eles têm. Se você não sabe a capacidade que uma pessoa tem, você pode utilizar uma ferramenta que é uma roda de competências. Lá a pessoa vai se autoavaliar. Você, como líder, pode dar esse feedback. Sentar com a pessoa e dizer, me diz aí quais são as 4 melhores competências ou 5 melhores competências que você enxerga em você. Coisas que você é bom, coisas que você vê que se destaca naquilo que você faz. Esta é uma ótima ferramenta para você utilizar no feedback com o seu time, tá? Percepção de intenções. Nós nos julgamos por nossas intenções. Então, muitas vezes nós agimos de uma maneira talvez inadequada, ou de uma maneira ríspida com alguém, e aí essa pessoa vem e fala, olha, eu não gostei disso e tal, porque você me julgou assim, porque você disse que eu era isso. Não foi a minha intenção. Já falou essa palavra? Já falou essa frase? Então, mas nós somos julgados pelas nossas intenções, mas nós julgamos os outros pelos comportamentos dele. Ou seja, nós dizemos assim, não foi a minha intenção, mas não percebemos o comportamento. Mas o outro não, a gente julga pelo comportamento dele
imputando sobre ele intenções. Percebe como as coisas são conectadas aí ao julgamento? Então, o comportamento que corroem a confiança e a credibilidade são principalmente não intencionais. As pessoas não têm intenção de prejudicar as outras, mas elas se comportam de uma maneira que elas tentam se proteger. Elas estão tentando se proteger. Então, os outros nos julgam por esses comportamentos que nós temos. Eles não conhecem as nossas intenções. De verdade, a sua intenção só vai ser conhecida através do seu comportamento. As intenções também de alguém só vão ser conhecidas também pelo comportamento. Mas nós nos julgamos pelas intenções, dizemos assim, não foi minha intenção, mas não percebemos o comportamento. E os outros nós julgamos pelo comportamento deles, né? Mas o comportamento, ele corrói essa credibilidade. Porque principalmente a gente não vê as intenções. É isso que eu estou dizendo aqui para você. É preciso ter percepção das intenções. Olhar para o comportamento e saber ler o que aquele comportamento quer dizer. Então, quando os líderes dizem uma coisa, mas fazem outra, a confiança pode ser irrevogavelmente prejudicada. Quando você é incoerente, quando você é incongruente com as suas intenções, com aquilo que você expressa, você vai ser julgado pelas suas intenções. Legal? Então vamos lá para o exercício. Tudo aqui tem exercício, hein, gente? E eu estou correndo aqui porque o nosso tempo é curto e eu preciso que vocês façam essa atividade, vocês preencham essas atividades até o nosso próximo encontro. Então, numa escala de 1 a 5, e 1 é mais baixo e 5 mais alto, como você avaliaria a sua capacidade de confiar nos outros? De 1 a 5. E tem que ser sincero consigo mesmo, tá? Em uma escala de 1 a 5 também, 1 mais baixo e 5 mais alto, como você classificaria sua credibilidade percebida com base na percepção de competências que os outros têm de você? Ou seja, vocês têm um julgamento, você sabe o quanto hoje as pessoas olham para você e percebem suas competências. Então você tem uma noção, baseado nessa noção de credibilidade, quanto que você acha que as pessoas têm hoje, com base, qual é a nota que você se daria com base na percepção que você tem dos outros, das competências que você tem e os outros reconhecem em você. Ok? Então, qual a nota que você classificaria a credibilidade que os outros têm em você, percebidos nas competências que você tem, tá? Para te colocar no lugar onde você está, de 1 a 5. E aí agora eu quero que você descreva como você mantém a consistência em fazer o que promete, evitando dizer coisas e fazer outras. Então, baseado naquilo que você diz, na sua consistência de fazer, congruência é o que eu penso, eu falo. Coerência é o que eu falo, eu faço. Consistência, o que eu faço constantemente. Eu não mudo o que eu faço por causa de um conceito novo. Se eu tiver que mudar, eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha expressão e eu mudo a forma que eu faço as coisas. Então, congruência, coerência e consistência. Todo líder precisa ter isso. Então, essa é a sua atividade, a segunda atividade que você vai precisar fazer aí para o nosso próximo encontro, tá bom? E aí, como é que tá até aqui? Nós falamos de princípios básicos, falamos de valores, agora nós estamos falando aí das competências aí juntamente com os valores, tá? Então, o valor é aquilo que é importante para você, mas as pessoas só vão saber o que é importante ou você só vai saber o que é importante para você à medida de como você se comporta. Então, como é que você tem confiança nos outros? Se você não tem confiança nos outros, ninguém vai ter confiança em você. Dar é melhor que receber, então dê confiança e você vai receber isso de volta, tá? Credibilidade da mesma maneira. Como é que as pessoas vão ter credibilidade em você? Ou vão te dar crédito quando você cumprir aquilo que você prometeu. Beleza? Vamos avançar. Fatores críticos de sucesso da liderança. Como definimos o sucesso de um líder? O sucesso de um líder está ligado ao sucesso do trabalho da equipe. Cara, é impressionante
como a gente percebe líderes reclamando o tempo todo da equipe e se acham um líder de sucesso. Se a equipe não trabalha para o bem comum de todos, não há liderança. A liderança não existe, cada um fazendo por si. O sucesso é um subproduto do caráter, habilidade, julgamento, ação, execução, em direção ao objetivo específico. Se todo mundo estiver trabalhando, mas nem todo mundo sabe para onde está indo, para que objetivo precisa alcançar, o caráter da equipe, o caráter do líder, a eficácia desse líder está comprometida. Ele precisa se autoavaliar e começar a trabalhar como um servidor, como um líder que serve, não aquele que quer ser servido. Em essência, a liderança é tanto o comportamento quanto o processo. Ou seja, é toda a construção em torno de um resultado. Ok? Vamos lá. Baseado, então, você tem aí 10 itens para você avaliar dos fatores críticos de sucesso. Realização do trabalho. O trabalho está sendo concluído com o padrão? E aí você vai colocar aí a informação do seu percentual. Hoje, qual o percentual? Onde 1 é baixo e 10 é alto. Coloque sua nota aí, sua pontuação, tá? Maior quantidade, maior qualidade. A qualidade do trabalho está melhorando? De 1 a 10. Trabalho em equipe aprimorado. A equipe está se fortalecendo? Gente, e de novo, esse teste é um teste para você fazer uma autoavaliação, porque não tem como você melhorar se você não sabe como está o estado atual. Então seja honesto, sincero, não seja cego para as questões que estão... Tenha uma autorreflexão para as questões que estão à sua volta, o que está acontecendo hoje. Você vai ver o quanto vai melhorar o resultado da sua equipe, o resultado daquilo que você está implementando aí dentro da convivência com a sua equipe. Maior delegação, você está delegando cada vez mais ou cada vez menos? Você está confiando mais ou menos nas pessoas? De 1 a 10. Empoderamento, você está compartilhando o poder com aqueles preparados para isso? De novo vem delegação, mas é empoderar, a confiança no outro empodera ele para poder gerar ali uma sinergia e um ambiente de confiança, um ambiente em que você, líder, não precisa o tempo todo estar ali presente. Você tem confiança no seu time que se você não estiver presente, o que você precisa que seja feito, estará sendo feito? Olha a pergunta. Sistemas estabilizados. Você está criando sistemas e rotinas para todos os principais processos e funções? A rotina, você tem uma cartilha de rotinas e funções, mas você sabe se isso está estabilizado, se isso está estabelecido, se as pessoas sabem o que elas devem fazer, ou elas dependem sempre de te consultar para poder executar as funções delas. Planejamento estratégico e preparação. Você está fazendo planejamento e preparação a longo prazo? Às vezes você só está ali atingindo objetivos e metas de curto prazo. E os do longo prazo? As metas de longo prazo, daqui a pouco elas vão virar metas de médio prazo e depois metas de curto prazo. Ou seja, tem que se estabelecer as metas. Aprendizado contínuo. A equipe está aprendendo coisas novas? E você tem que ter evidência disso, tá? Não é só, não, está. E o que seria isso, tá? Reconhecimento e recompensa. As pessoas estão sendo reconhecidas e recompensadas por suas contribuições. Não é só o bônus no final da jornada. Não é só o bônus no final do ciclo. A recompensa também é o reconhecimento em público. Porque para muitas pessoas, reconhecimento em público, reconhecimento das suas competências também é um valor que precisa ser preenchido. Então aí você soma as notas aí, você tem 10, de 1 a 10, então vai dar aí uma comparação aí pelo menos perto de 100 se você deu 10 em tudo, tá? Dificilmente alguém vai conseguir atingir tudo isso ao mesmo tempo sem precisar melhorar algum ponto.
Então, quais foram as maiores notas e por quê? Responde aí. Escreve. Pega o caderninho que você tem e escreve seu espaço de insight. Quais foram as suas menores notas? O que precisa fazer para melhorar essa pontuação? Então, você tem aí um tempo para poder fazer isso. Ok? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Queria entrar nesse tema aqui, ó, gestão ou liderança. Não é, a questão aqui não é um ou outro, é um e outro, tá? Mas nós vamos fazer aqui um ou para que você veja a comparação de onde você passa mais tempo, sendo um gestor ou sendo um líder. Um líder precisa ter gestão e um gestor precisa ter liderança. Gerenciamento é o processo de trabalhar com e através de outras pessoas para atingir as metas organizacionais. Então, para fazer gestão é preciso ter processos de trabalho e aí através das outras pessoas você vai atingir as metas, não é sozinho. Todas as situações de liderança envolvem 3 elementos básicos. 3. Uma meta, um líder e os seguidores. Não existe líder sem seguidor. E não existe líder que não tenha algo a ser realizado. Liderança não é só um cargo, não é um trono, não é um lugar, uma cadeira onde você senta e fica ali por horas, ou por anos, ou por meses. Liderança é exercer algo para atingir um resultado. Então, gerenciamento aqui é isso, processo para fazer as outras pessoas trabalhar e é assim que a gente alcança resultado, tá? Liderança é a tentativa de influenciar o comportamento de outra pessoa ou grupo. A um passo que gestão é um processo de trabalho onde a gente engajado faz com que as pessoas alcancem as metas. A liderança é o processo de, não é incentivar, mas é influenciar o comportamento das outras pessoas para ir em direção àquela meta que o grupo, que a gestão exige. Liderança é determinada pela contribuição de alguém, não pela posição na organização. Então não é porque uma pessoa ocupa um cargo que ela é um líder, mas é o quanto ela contribui num todo e ela não precisa ter talvez aquele cargo, mas é um líder nato. Os gerentes são quem são, porque são atribuídos papéis pela organização. Então a organização vai dar a eles as informações e as competências necessárias, ou vai prepará-los com as competências necessárias para exercer liderança e gestão, tá? Por fim, as pessoas escolhem seguir sua liderança e definem o papel e a reputação dos gerentes como líderes. Embora uma mera abordagem gerencial seja fazer as coisas corretamente, um verdadeiro foco de liderança é fazer a coisa certa. Então não é fazer as coisas de forma correta, é fazer certo. Vamos lá. Qual a diferença entre gestão e liderança? Gestão, na criação de agenda, planejamento e orçamento. Determine as etapas e horários para obter resultado. Isso na gestão. Como líder, estabelecimento de direção. Então, você planeja o orçamento na gestão e você tem ali o planejamento das atividades, das etapas, horários e datas. Isso para a gestão é importante, por quê? Porque através do exercício da liderança, você está dando direção e está sendo evidenciado na gestão. Concentre-se em uma visão para o futuro, para onde vamos com a organização e como podemos chegar lá. Gente, se não tiver claro essas metas ou essa direção para o time, está faltando liderança. Desenvolvendo uma rede humana, organização e comunicação na área da gestão, estabelecer a estrutura e pessoal, delegar autoridade e responsabilidade, fornecer políticas e procedimentos para orientar as pessoas. Isso na gestão. Em liderança, o que você faz? Alinhamento da equipe, comunicar orientações por palavras e ações para envolver as pessoas necessárias para realizar a visão estratégica. Então, olhando a questão de criação de agenda e desenvolvimento de uma rede humana. Olha que isso aqui são etapas, tá? Gestão e liderança. Em execução, na hora de executar, na gestão é monitoramento, criar sistema para ver resultado, planejamento
e resolver problemas. Na liderança, motivar e inspirar, energizar as pessoas para organizar e superar os obstáculos, estarem dispostas a enfrentar quaisquer dificuldades. Nos resultados, como é que é na gestão? Produzir um grau de previsibilidade dramática com o potencial de produzir os principais resultados esperados por parte dos interessados. Planejar horários, estabelecer uma estrutura, fornecer políticas e criar sistemas. Na liderança, resultado é produzir mudanças, geralmente em um grau que promova potencial de produzir mudanças extremas. Concentre-se na visão. Pergunte como chegaremos lá, comunique as ações e energize o povo para chegar onde se deve chegar. Então, as duas coisas têm que caminhar juntas, tá? E aí, refletindo aqui sobre essa descrição do que a gente falou aqui acima, de todos esses itens, então você precisa refletir sobre isso. E aí você vai colocar a porcentagem de como está hoje, atualmente, o seu tempo quanto à dedicação de cada uma dessas áreas. Na gestão, aí você vai lá em gestão de agenda, por exemplo. Planejamento, quanto que você gasta de planejamento, qual o percentual hoje do seu tempo. Na parte de liderança, mesma coisa, quanto que você gasta de tempo para poder fazer isso. Em desenvolvimento de uma rede humana, a mesma coisa, em execução. Então tudo isso aqui você vai fazer um comparativo hoje de quanto você se dedica e você vai ter aqui, ó, refletindo ainda mais sobre essa descrição acima, indique abaixo o percentual aproximado do tempo de dedicação à gerência, tá? E à liderança. Então você vai somar tudo isso aqui e você vai ver. E que mudanças você precisa fazer para se concentrar mais na liderança e menos na gerência. Não que a gerência seja inutilizada, tá? Mas a gerência será necessária. Ok? Então, pense um pouco sobre isso. Faça essas atividades aí, volte o vídeo, pause o vídeo para que você não se desconecte do que está acontecendo aqui, tá ok? Então, é isso. Eu vou